As crises econômicas, embora tragam desafios e dificuldades, também podem gerar oportunidades em várias áreas. E talvez esse fundo imobiliário de hoje pode ser uma dessas oportunidades. Ou será uma cilada, hein? O que você acha? Durante uma crise, muitos ativos como ações, fundos imobiliários, imóveis e commodities podem sofrer desvalorizações significativas e isso pode criar oportunidades para investidores adquirirem esses ativos a preços mais baixos, com a expectativa de que seu valor aumente novamente quando a economia se recuperar. E a gente tem visto isso nos últimos 3 anos da nossa bolsa, né? Muitos ativos baratos sendo negociados bem abaixo do seu valor real, e são nessas horas que aqueles que possuem pensamento de longo prazo ganham dinheiro aqui na nossa bolsa. Warren Buffett é o maior investidor do mundo e ele é conhecido por sua abordagem de longo prazo e a sua visão única sobre os investimentos, e ele traz os seguintes ensinamentos para a gente: aproveite as oportunidades, compre quando há sangue nas ruas. Por mais chocante que essa frase dele possa parecer, a ideia dela é: durante uma crise, quando o mercado está em pânico e os preços estão baixos, pode ser um bom momento para investir em ativos de qualidade e baixo preço. Outro ensinamento que ele nos traz é: aprenda com a história. Buffett ele enfatiza a importância de aprender com as crises passadas e estudar a história econômica, e ele acredita que entender como as crises se desenrolam ao longo do tempo pode ajudar os investidores a tomar decisões mais informadas do futuro. Diante disso, estudando o passado da nossa bolsa, acredito que podemos estar em um bom cenário para comprar bons ativos a preços atrativos, e hoje vamos falar do BRCR11, um fundo imobiliário de lajes corporativas. Mas antes de continuar, qual o motivo de você não apertar um botão aqui embaixo que tem o formato, ó, de uma mão desse jeito assim, hein? Aperta aqui. Vale lembrar que durante a pandemia, os fundos imobiliários de lajes corporativas enfrentaram desafios significativos devido a vários fatores. Por exemplo, trabalho remoto e restrições de distanciamento social. Essas orientações das autoridades de saúde fizeram com que as pessoas adotassem o trabalho remoto, ou seja, o home office. 2, menor atividade empresarial e econômica e, consequentemente, muitos inquilinos quebrando contratos e isso afetando a receita dos fundos imobiliários. 3, incerteza e volatilidade do mercado, pois não sabíamos se o home office ia permanecer ou não após a crise. 4, renegociação de contratos e inadimplência de aluguel, que ainda persistem em alguns fundos até hoje. Esses desafios jogaram os preços das cotas dos fundos desse setor lá para baixo, e agora a verdade que não quer calar é a seguinte: será que eles vão se recuperar e voltar ao normal? O BRCR11 é um dos maiores fundos de investimento imobiliário listado na Bolsa Brasileira. O fundo ele foi constituído em junho de 2007 e desde então adota uma gestão ativa de sua carteira com o objetivo primordial de investir em escritórios comerciais de laje corporativa estrategicamente localizados em grandes centros comerciais, por meio da aquisição de imóveis comerciais de escritórios ou direitos relativos a esses imóveis. Então, algumas características iniciais de extrema importância que temos que avaliar no fundo são a data de início das suas atividades. Então, observamos que ele é um fundo antigo, desde 2007, então temos um vasto histórico aí para a gente poder estudar e avaliar se o fundo é bom ou não. E o tamanho do patrimônio, 2,6 bilhões de reais, um dos maiores fundos da Bolsa, o que proporciona um maior poder de diversificação. Em relação ao seu valor de mercado, hoje o fundo ele está sendo avaliado em 1,5 bilhão de reais, o que nos dá um PVP de 0,59, ou seja, por conta de todas essas negatividades ocasionadas pela crise, o fundo atualmente está com 41% de desconto. O fundo ele possui 15 imóveis, gerando uma boa diversificação, e 81% dos imóveis são AAA, ou seja, de alto padrão. E esses imóveis eles estão com uma vacância financeira de 16,4%, mas se observarmos no último ano houve uma diminuição de 20% da vacância financeira para 16%, sinal de uma possível recuperação, mas mesmo assim a vacância ela está com níveis bem altos. Por mais que ainda exista essa alta vacância, o número de cotistas aumentou nesse mesmo período, como podemos observar nesse gráfico da evolução dos cotistas desde 2013, com um grande crescimento principalmente de 2019 para cá. Uma característica importante que temos que analisar nos fundos imobiliários, principalmente quando se trata de uma vacância alta como essa,
é o prazo de vencimentos dos contratos. Como a gente pode observar nesse gráfico aqui, em 2024 já teremos 17% dos contratos vencendo e a gestora ela terá que fazer um bom trabalho aí até lá para poder diminuir essa vacância e ainda tentar renegociar a renovação desses contratos. Mas, de qualquer forma, a maior parte dos contratos tem vencimento de 2027 em diante, o que gera uma certa previsibilidade de receita para o longo prazo do fundo. Olhando um pouco os imóveis do fundo, observamos que a maior parte está em São Paulo e a outra no Rio de Janeiro, sendo a maioria AAA e alugados para grandes clientes, como a Petrobras, como o Grupo Pan, a TIM e entre outros aí. Então, na sua parte fundamentalista, na minha opinião, e você pode discordar disso, o seu maior desafio é diminuir essa vacância. E aí, concorda? Agora passando para a sua análise gráfica. Então, graficamente falando, o gráfico mensal do BRCR11, o que eu estou enxergando aqui? Primeiro vamos comparar aqui o MACD, que é um indicador de reversão de tendência de forma antecipada. Ele vai mostrar para a gente, antes mesmo que a tendência se reverta, se ela vai reverter ou não. É basicamente isso aí. Então, o que acontece? Ocorre essa reversão de tendência quando essa linha azul cruza por cima da linha laranja, igual ocorreu nesse ponto aqui em abril de 2016. E também, para reforçar essa reversão de tendência, ocorreu o rompimento dessa LTB aqui, ó, linha de tendência de baixa. Ocorreu o rompimento, o fundo depois entrou em uma grande valorização. Vamos de curiosidade ver quanto que ele deu aqui depois do rompimento. Ele deu 100% de valorização em 4 anos aí de investimento, 100% 4 anos, 25% ao ano de valorização aí. Nada mal, né? Para mim tá perfeito. E aqui ele está com um padrão bem parecido, que agora uma crise que está ocorrendo aí também nos últimos 3 anos, ele só está nessa tendência de baixa aí nos últimos 3 anos, desde a queda de março de 2020. Para mim, está próximo ali, talvez, ele está se recuperando nos últimos 2 meses, ocorrendo esse rompimento aqui da LTB. E aqui a gente está vendo já que ele está bem lá nos seus extremos do MACD, são sinais que eu gosto assim de observar para começar a fazer os aportes, porque aqui no extremo é muito melhor você comprar aqui do que comprar aqui em cima, quando está sobrecomprado, né? Então, ocorrendo essa reversão aqui no MACD, e olha outra coisa interessante também, o histograma dele do MACD passando para o positivo, e aqui está quase aqui, ó, virando para o positivo também, por isso que eu coloquei essa setinha aqui para comparar. E ocorrendo o cruzamento da LTB, pode ser que ele reverta essa tendência. Então, o que acontece aqui? Para mim, mês de junho e mês de julho pode ser, sim, pontos significativos para a gente aí, decisivos, para a gente ver se ele vai reverter essa tendência ou não esse ano ainda, tá? Isso é o gráfico mensal. Vamos agora olhar o seu índice de força relativa para ver qual força está mais forte. No papel, no atual momento, a força vendedora ainda está mais forte que a força compradora, mas com sinais aqui de recuperação, tá? Gráfico mensal, gráfico de longo prazo, para mim, está bem atrativo para o BRCR11. E para quem quer colher frutos lá na frente e acredita nesse setor de lajes corporativas, graficamente falando, está atrativo. E na parte fundamentalista, a questão da vacância ainda que tem que ser contornada ali. Fechou? Concluindo, o fundo imobiliário BRCR11 tem um desafio grande aí pela frente de diminuir a sua vacância, pois ela está impactando diretamente nas receitas e distribuição dos proventos, mas eu acredito que esse será um desafio superado nos próximos anos, o que, ao meu ver, pode gerar uma oportunidade de colher frutos no longo prazo, tanto com a valorização das cotas quanto com o aumento dos dividendos. Além disso, sua análise gráfica está muito atrativa, com sinais de talvez uma reversão de tendência ainda este ano. E ó, para finalizar, isso não é uma recomendação nem de compra nem de venda, são estudos que eu faço para ajudar nas suas decisões. Um grande abraço.